Hello guys, tudo bem? Bom, nossa aula hoje, a gente vai começar com a correção do dever da última aula sobre o uso do there is e do there are que nós aprendemos, e depois vamos seguir adiante com a atividade que eu vou propor para vocês valendo ponto. A gente tem aqui questão número 1. Tinha lá, de acordo com a figura abaixo, complete as frases com there is ou there are. É só para a gente relembrar. O there is a gente usa quando a gente está falando de uma unidade apenas, para indicar o singular, e o there are para indicar o plural, quando tiver mais de um objeto sendo mencionado. Aí, então, a gente tinha que analisar a figura e responder os espaços em branco de cada frase. Letra A tinha dizendo, a red telephone booth. Eu até coloquei alguns vocabulários. Telephone booth é cabine telefônica, que no caso é uma cabine telefônica vermelha. Na figura, a gente consegue ver apenas uma cabine telefônica. Se eu só tenho uma, estou indicando um singular. Para o singular, no inglês, para a gente indicar a existência, a gente vai usar there is. There is a red telephone booth. Tem uma cabine telefônica vermelha. Letra B, nós tivemos there are two cars. Tem dois carros. Aqui na figura a gente tem lá dois carros. Dois carros, no caso, está no plural, está indicando mais de um objeto. Para plural no inglês, a gente usa there are. A C. There are people on the street. Tem pessoas na rua. Dá para a gente ver que tem aqui, se não me engano, 4 pessoas andando na rua. Mesma coisa, estou indicando plural. Para o inglês, para indicar a existência, a gente vai usar there are. E a letra D. There is a double-decker bus. Tem um ônibus de 2 andares. Aqui na figura, a gente vê apenas um ônibus, e o ônibus aqui, no caso, tem 2 andares. Se é um ônibus apenas, a gente vai indicar o singular, usando a expressão there is. A número 2 estava pedindo para passar as frases abaixo para as formas de negativa e interrogativa de acordo com o uso do there is e do there are. É só para lembrar, no there is ou no there are, para indicar a forma negativa, era só pôr um not depois de cada uma das palavras. There is not ou there are not. E aí teria também a opção para usar a forma abreviada. There isn't e there aren't, ok? E a forma interrogativa era só inverter. A gente inverte a expressão there com o verbo to be, ou is ou o are. Ficaria is there ou are there. Só para a gente dar uma recapitulada no conteúdo. Aí tinha lá a letra A feito de exemplo já. Aí tivemos de letra B. A frase está dizendo, there is a park. Tem um parque. Forma interrogativa. A gente vai inverter o there com o verbo is. Só inverter de posição os dois. Vai ficar is there a park? É só lembrar de no final colocar o ponto de interrogação, que é uma pergunta que estamos fazendo. Forma negativa. There is not ou there isn't a park. Aí fiz a minha forma negativa. Não tem um parque. Aqui eu indiquei as duas opções. Is not ou isn't. Mas aí tanto faz o que vocês usaram. Não é obrigatório usar os dois. Tá? Usando um ou outro já é o suficiente. C. There is a movie theater. Tem um cinema. Forma interrogativa, a gente faz a mesma coisa. Inverte o início, o verbo vai lá para o início, vai ficar is there a movie theater? E a forma negativa, there is not ou there isn't a movie theater. Não tem um cinema. Fiz a minha forma negativa. Letra D. There are two stadiums. Tem 2 estádios. A forma interrogativa, a gente inverte, vai ficar are there two stadiums? E a forma negativa, there are not, ou a forma abreviada, there aren't two stadiums. Fiz a minha forma negativa. E a questão número 3 estava pedindo para fazer perguntas. Então, se fosse para fazer perguntas, teríamos que usar a expressão is there ou are there, que é a regra básica para a forma interrogativa, de acordo com as palavras abaixo. A gente tinha a letra A, acho que a letra A eu fiz de exemplo, mas eu vou até repetir aqui com vocês. A gente tinha lá indicando a ordem, o sujeito e o complemento da frase. Era só lembrar de primeiro colocar as expressões ou there is ou there are, de acordo com a frase, já que eles estavam no singular ou no plural, e aí o restante das palavras era só repetir. A letra A, eu tenho aqui indicando a restaurant, um restaurante. Se estou falando de um restaurante, eu estou indicando
ele no singular. Para o singular, na forma interrogativa, a gente vai usar a forma is there, tá? Então, a gente começa a frase usando is there, e aí o restante é só repetir uma palavra depois da outra. Is there a restaurant next to the park? Tem um restaurante perto do parque? Se vocês repararem aqui, nesses deveres, a gente está usando também as preposições que aprendemos na aula anterior, tá? The prepositions of place. Aqui a gente tem usando a expressão next to, para indicar perto ou do lado. Letra B. Eu tenho lá, de novo, o meu sujeito aqui, a restaurant, um restaurante. Estou indicando um restaurante só, então vai ser igual a letra A. Vou usar a expressão is there a restaurant opposite the movie theater? Tem um restaurante do lado oposto do cinema? Aqui a gente tem a preposition of place opposite, para indicar o oposto, o outro lado. C. Cafés between the park and the hospital. Aqui, aí já vai mudar. Estou falando aqui de cafés, indicando o plural, tá? Mais de uma cafeteria, no caso. Se eu estou usando mais de um para indicar o plural, a gente vai usar para pergunta a expressão are there. Aí, então, eu começo com a expressão are there e repito o restante das palavras. Are there cafés between the park and the hospital? Tem cafeterias entre o parque e o hospital? Aqui é a preposition of place, nós temos a expressão between, para indicar entre dois lugares. Aqui entre o parque e o hospital. E a letra D nós temos museums behind the shopping center. Aqui, a nossa palavra que a gente está mencionando, museums, significa museus. Estou indicando o plural também, o Szinho no final da palavra. Se eu estou indicando o plural, vai ser igual a letra C. Vou usar a expressão are there e o restante. Are there museums behind the shopping center? Tem museus atrás do shopping center? Aqui a gente consegue identificar o uso da preposition of place behind para indicar algo que esteja atrás, tá? Era essa a correção do exercício referente ao uso do there is e do there are. Agora vamos passar para a atividade avaliativa, que eu vou propor valendo um pontinho para vocês. Vou explicar como vai funcionar. Bom, vamos lá. Essa atividade avaliativa que eu vou propor a vocês, ela vai valer um ponto, e esse um ponto, ele vai compor parte dos 4 pontos que seria o nosso teste ou trabalho em sala de aula. Ou seja, desses 4 pontos que temos de atividade para fazer ou teste ou trabalho, essa atividade de hoje, ela vai valer um ponto, tá? Os outros 3 pontos, ao longo do bimestre, eu vou pensar mais algumas atividades para a gente fazer nas outras aulas, tá? Esse aqui vai valer um ponto. Como é que vai funcionar? O título da atividade é My City, que em português significa minha cidade, tá? Esse conteúdo, essa atividade, ela é referente ao que a gente já aprendeu de places in the city, de lugares da cidade em inglês, os nomes, né? Prepositions of a place e o principal para essa atividade, o uso do there is e do there are. O que a tarefa está pedindo? Tem aqui dizendo, escreva 5 frases em inglês sobre o que existe em sua cidade. Tá? Aqui eu estou reforçando. Lembre-se de utilizar as expressões there is ou there are. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pensar em 5 frases sobre o que tem na nossa cidade aqui em Petrópolis. Tá? Vocês vão criar 5 frases e escrever elas em inglês. O principal é lembrar de conseguir usar o uso do there is ou do there are. Porque se a gente vai usar para falar de existência, algo que existe na cidade, a gente tem que usar uma dessas 2 expressões. Tá? O there is vai ser para indicar algo no singular e o there are para indicar no plural. O que eu sugiro, talvez, para facilitar a tarefa de vocês? Vocês vão pensar aí nas 5 frases de coisas que existam aqui em Petrópolis. Pode ser lugares, no caso, tá? Até mesmo para facilitar o que a gente aprendeu de vocabulários em inglês sobre lugares na cidade. Vocês podem primeiro escrever as 5 frases em português e aí depois tenta passar para o inglês. Acho que vai ser mais fácil de vocês conseguirem seguir o raciocínio do que fazer direto em inglês, tá? Mas é só uma sugestão, fica a critério de cada um. Então, essa primeira tarefa é isso. Vocês vão criar 5 frases de coisas que existam aqui em Petrópolis, na nossa cidade. Podem ser criativos, pensar qualquer coisa que vier na mente de vocês.
Aí depois, a segunda questão está pedindo: escreva 5 frases em inglês sobre o que não existe em sua cidade. Aí que nesse caso, então, a gente vai ter que usar a forma negativa do uso do there is e do there are. No caso, as expressões there is not ou there isn't, se for para falar de apenas uma coisa, no caso, para indicar o singular, ou there are not, ou a forma abreviada there aren't, para indicar mais de uma coisa, para indicar o plural. Então, vocês vão fazer isso, tá? A primeira questão são 5 coisas que tem na nossa cidade, usando there is e there are. E a segunda questão, 5 frases de coisas que não existam na nossa cidade. Vocês vão usar there is not ou there aren't. E aqui eu dou a mesma dica. Tente fazer primeiro as frases em português e depois passar para o inglês. Acho que vai ficar um pouquinho mais fácil de construir, ok? Essa é a atividade aí que vocês têm para realizar, valendo um pontinho. E vai ser o dia habitual. Vocês vão ter o prazo de 1 semana para realizar essa tarefa, ok? Tem tempo aí de sobra para vocês fazerem, pensarem com calma. E se vocês tiverem dificuldade durante essa tarefa, aí vocês sabem, é só me contatar por e-mail que eu vou ajudar a vocês a tirar qualquer dúvida que for necessário, tá bom? Aí na semana que vem, a gente vai seguir para o conteúdo novo, tá? Que a gente fecha esse conteúdo do uso do there is e do there are, que é tudo referente à unidade 1 e 2, tá? Aí na semana que vem a gente vai para a unidade 3 do livro de vocês. Espero que vocês se divirtam com essa atividade, que vocês gostem, consigam fazer numa boa. E semana que vem nos encontramos de novo, ok? A gente se vê até lá. Bye, bye.